Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje, nós vamos ver como construir um diagrama de dispersão. Um diagrama de dispersão é um gráfico que permite estudar o relacionamento entre duas variáveis quantitativas que apresentam alguma espécie de pareamento. Os dados dessas variáveis são dispostos num gráfico cartesiano com dois eixos. Num dos eixos ficam os valores de uma das variáveis e no outro eixo os valores da outra variável. E os cruzamentos dessas variáveis são os pontos do gráfico. Pela disposição dos pontos, é possível descobrir se há algum relacionamento, alguma correlação entre as variáveis ou não. Bom, nós vamos usar o arquivo de dados que está disponível nessa página aqui, Arquivos para Vídeos do YouTube. Se você vier aqui na parte de baixo, vai encontrar um arquivo já em formato do R para uso no R Comando, o arquivo diagrama dispersão.rdata. Você baixando esse arquivo, você já pode carregar diretamente no R Commander, que é o que a gente vai mostrar agora, certo? Então a gente vem aqui no menu Dados e pede para carregar conjunto de dados. E aí vai procurar no diretório onde está, né, os dados, esse arquivo aqui, diagrama de dispersão. Então, clicando em cima, você carregando as informações, vamos ver aqui, ó, ele diz que os dados do diagrama de dispersão têm 10.000 linhas e 4 colunas. São 10.000 observações, 4 variáveis. Vamos dar uma olhada, né, nesse conjunto de dados, então. Esse conjunto de dados, pessoal, contém informações sobre resultados de 10.000 alunos, 10.000 alunos, aqui do lado o número deles, a nota que eles tiraram no Enem e o IAA, o Índice de Aproveitamento Acumulado deles, num curso universitário. Dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. É muito importante que não haja dados perdidos, ou seja, que os dados tenham correspondência e que a coleta desses dados, que essas informações aqui, sejam do mesmo aluno, do mesmo caso. Não adianta você pegar a nota no Enem de uma pessoa e o IAA de outra pessoa, tem que ser da mesma. Então, o que nós vamos fazer? Essas duas variáveis, você imagina que pode haver uma relação entre a nota que a pessoa tirou no Enem e o índice de aproveitamento acumulado dela no curso universitário. Pode haver. E também a gente poderia supor alguma coisa sobre a natureza desse relacionamento, ou a força desse relacionamento. Se o relacionamento é forte, é fraco, e assim por diante. E aqui outra coisa importante numa análise para você construir um diagrama de dispersão, você tem que identificar qual é a variável independente, que vai ser marcada no eixo X, o diagrama cartesiano, o diagrama de dispersão, e qual é a variável dependente, uma variável que pode ser influenciada pela variável independente. Aqui, pessoal, como antes a pessoa costuma fazer o Enem e depois ela vai entrar na universidade, ou a gente poderia colocar como condição aqui que são pessoas que fizeram o Enem antes de entrar na universidade, vamos supor que esses dois conjuntos de dados aqui fossem referentes a isso. Então, a nota do Enem seria a variável independente que vai ser colocada no eixo X, que pode influenciar a variável dependente índice de aproveitamento acumulado, porque teoricamente a pessoa vai entrar na universidade após fazer a prova do Enem. Bom, a gente tem então o grupo 1 e o grupo 2. Nós vamos construir o diagrama para os dois para interpretar. Muito bem, como é que funciona isso? A gente vem aqui em Gráficos e vamos procurar o diagrama de dispersão, que a gente tem aqui em português. Certo? Clicando aqui, nós temos essa situação de diálogo. Variável x, variável y. O R Commander automaticamente apresenta apenas as variáveis quantitativas nesses campos. Imagine se a gente tivesse um outro conjunto de dados com variáveis qualitativas, ele não apresentaria. Tá? E a gente tem aqui várias opções que nós vamos ver depois. Então, na variável x nós vamos escolher IA1 e variável y variável x nota do Enem 1 e variável y IAA1. Expressão, vamos usar todos os casos válidos, vamos ver as opções. Bem,
Aqui as opções, o rótulo do eixo X, nós vamos colocar aqui, nota no Enem 1, grupo 1. Rótulo do eixo X, IAA 1. Então, título do gráfico, nós vamos colocar IAA por nota no Enem 1. Aqui tem algumas características de aspecto cosmético, digamos assim, posição da legenda, etc. E aqui desse lado nós temos algumas outras informações. Por exemplo, nós poderíamos colocar no diagrama de dispersão box plots marginais. Para quem não sabe o que é box plot, tem um vídeo no canal sobre a construção do box plot, o diagrama de caixas. E a gente tem aqui algumas outras coisas, por exemplo, a linha de quadrados mínimos, ou linha de mínimos quadrados, né, que é um problema da tradução, né, que seria, né, a linha de reta, a equação de reta, ou melhor dizendo, né, a reta ajustada sobre os pontos no diagrama. Certo? Então, nós também podemos identificar pontos interativamente com o mouse ou automaticamente. Tem um gráfico de concentração, de elipse e tudo, mas vamos apenas marcar isso aqui, ó, linha de quadrados mínimos. Certo? Ele vai ajustar então a melhor reta possível, a reta que tem, né, que os coeficientes de inclinação e o coeficiente de intercepção da reta proporcionam a menor soma dos quadrados dos desvios em relação aos pontos. Então, com isso tudo pronto, a gente pode apertar aqui o OK e vai aparecer o gráfico. Então, a gente tem essa situação aqui. Veja, a disposição dos pontos, aparentemente, esse grupo 1, existe correlação entre as variáveis. Por que existe correlação? Porque existe um padrão nesse gráfico. Aparentemente, à medida que aumenta a nota do Enem 1, aumenta o IAA 1. Essa correlação parece ser forte, porque esses pontos estão próximos entre si, eles estão bem agrupados. Tem alguns casos aqui mais discrepantes, mas de uma forma geral a massa de pontos está bem próxima. E além disso, é razoável imaginar que essa correlação seja linear. O que significa isso? Se nós pudéssemos aqui, nós poderíamos pensar em descobrir a equação dessa reta. Se vocês pesquisarem no canal, tem uns vídeos lá sobre análise bidimensional de variáveis quantitativas, usando planilha eletrônica, usando Microsoft Excel, que a gente também mostra como fazer isso, como ajustar, construir esse diagrama e ajustar essa equação, essa reta aqui, e obter a equação também. Então aqui dá para perceber que aparentemente nós temos a correlação, porque existe padrão, essa correlação é forte porque os pontos estão próximos, e aparentemente ela é linear porque é possível ajustar uma reta aos pontos. Tá. Esse gráfico, pessoal, ele pode ser salvo ou copiado como metafile. Certo? É muito importante isso, vocês pensarem. Eu vou copiar esse gráfico como metafile e vou abrir aqui um acessório do Windows, o Paintbrush, e vou colar o gráfico aqui, porque eu quero deixar ele guardado aqui para a gente depois fazer uma comparação. Certo? Muito bem. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para o grupo 2. Eu vou lá e defino nota Enem 2 e AA2. Troco as opções aqui, né? Para ficar 2 e AA por nota de Enem 2. Vamos dar, o resto é tudo igual, linha de quadrados mínimos. Vamos ver como é que fica. Então agora eu tenho essa situação aqui. Vejam o que aconteceu aqui, pessoal. Olha a diferença disso do que nós vimos anteriormente. Tá? Se a gente até reduzir um pouco, tá? E abrir aqui para ver os dois isoladamente, a gente pode ver que temos dois gráficos diferentes. Os dois gráficos têm padrão. Em outras palavras, existe correlação entre as variáveis nota do Enem e AA, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2. Certo? Nós temos isso.
Essa correlação parece ser forte também no grupo 2, porque os pontos estão próximos entre si. Porém, no grupo 2, a correlação entre as variáveis não parece ser linear, porque o formato desse padrão não tem aquele formato, né, de nuvem de pontos ali, tendo um bom ajuste de uma reta. Essa reta que é ajustada aqui é a reta de mínimos quadrados, é a melhor reta possível para esses pontos, mas dá para perceber visualmente que ela tem um mau ajuste aos pontos. Um ajuste melhor pode ser verificado aqui no grupo 1. Então, se eu, por acaso, fosse construir um modelo de previsão em que, colocando a nota do Enem, eu pudesse fazer uma previsão sobre a, se eu usasse uma equação de reta no grupo 1, provavelmente eu teria um bom resultado de previsão. Mas no grupo 2 não, porque a reta aqui tem um mau ajuste. Aqui talvez eu tivesse que ajustar uma parábola ou uma curva exponencial a esses dados, para poder obter um resultado mais apropriado. Quando eu tenho até duas variáveis, que é o caso aqui, a gente pode encontrar essa equação usando uma planilha eletrônica facilmente. Como eu disse, existem vídeos no canal que mostram como fazer isso. Mas a gente pode fazer aqui também, obter isso através do R Commander. Eu não vou fazer isso agora porque o objetivo desse vídeo era mostrar para vocês os gráficos, os diagramas de dispersão e interpretar os resultados aqui. Então, os dois casos existe correlação entre as variáveis. Existe padrão nos gráficos. A correlação parece ser forte. Os pontos são próximos, estão bem agrupados. Porém, neste caso aqui é linear, porque parece ser razoável ajustar uma reta aos pontos, e nesse aqui não. Outro tipo de curva teria que ser aplicado. Agora, pessoal, tem uma coisa interessante que pode acontecer às vezes, que é o seguinte. Quando nós construímos o gráfico, vocês observaram ali, que existiam algumas informações, log do eixo x, log do eixo y. O que significa isso? Você pode trocar a escala do gráfico para ele passar a ter uma escala logarítmica. Por exemplo, aqui nós poderíamos trocar a escala do eixo y. Vamos ver como é que ele se comporta. Quando você faz esse gráfico, veja, nesse caso aqui não adiantou muito, continuou uma coisa muito esquisita. Ficou com um formato muito esquisito. Continua tendo correlação, mas não se pensa na correlação linear. Se a gente voltar lá... Opa, não era matriz de dispersão, perdão, era diagrama de dispersão. Voltando aqui, e eu fizer isso log no eixo x, veja, não resolveu também o problema. Você continua com uma situação desse tipo. Porém, em alguns casos, e não se esqueça que você pode marcar as duas opções, as duas escalas virarem logarítmicas. Não resolveu aqui também, a escala logarítmica ela tem uma escala diferenciada, mas às vezes o uso dessa escala, certo? Ela pode nos levar, vamos voltar lá na situação original, ela pode nos levar a resolver o problema. Às vezes o gráfico que está com um comportamento que não é linear, você aplicando logaritmo na escala horizontal ou na escala vertical ou a ambas, você passa a ter um gráfico semelhante a esse tipo aqui em alguns casos, dependendo dos seus dados. A grande vantagem hoje em dia é que você pode fazer isso rapidamente usando um programa como R Commander ou mesmo uma planilha eletrônica, certo? Então é isso. Então a gente mostrou como construir o diagrama de dispersão. Obrigado e até a próxima.